Então, como falado desde o início, né, a sentença é o momento em que o Estado devolve ao jurisdicionado aquele objetivo proposto lá no início, quando no exercício do direito de ação, conforme prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que, na verdade, é o exercício da provocação à jurisdição, uma vez que a jurisdição é o poder que o Estado tem de dizer o direito, né? Ou dizer que a pessoa não tem direito também, ou dizer que tem meio direito. Também uma possibilidade que o Estado tem quando no exercício da jurisdição, que é um dos instrumentos da forma de solução de conflito pela heterocomposição, né? Então, uma vez que não consiga o interessado, aquele que tiver interesse processual, resolver pela autotutela, porque pode não haver uma lei que permita essa autotutela, né? Não conseguindo também pela autocomposição, que é a forma de acordo, a forma de transação, embora tenhamos outras formas, não é verdade? Resolve, então, pela heterocomposição, aonde o Estado irá decidir. Então, o Estado é que vai, um terceiro é que irá decidir, e isso se dá exatamente na heterocomposição, pela jurisdição. Então, a sentença é o momento final do processo, pelo menos da primeira fase, aonde o Estado vai devolver ao jurisdicionado aquela situação que ele acha que tem direito e pode não ter, às vezes ele até entende que não tem direito, mas poderá ter, quem vai decidir isso é o próprio Estado. E isso o juiz faz lá, conforme prevê o artigo 203 da Constituição Federal, né? Então, o que o juiz... Aliás, o artigo 203 é da Lei 13.105 de 2015. Artigo 203 da Lei 13.105 de 2015, né? Falei 203 da Constituição Federal porque eu estava tratando há pouco tempo da assistência social, que é uma das espécies da Seguridade Social, lá do artigo 193 da Constituição Federal, assistência social que é regulado pela lei, ou regulada pela lei 8.742 de 93. Não tem nada a ver com esse artigo 203 da Lei 13.105 de 2015, aonde traz as atribuições do juiz, né? Então, o juiz ele vai sentenciar, ele vai decidir interlocutoriamente ou vai despachar, né? Então, essas são as três atribuições ao juiz no devido processo legal, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, a pessoa julga aí ter o interesse seu resistido, e aí ela vai buscar um terceiro para resolver esse conflito, é um direito que lhe assiste o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Então, vejo, na verdade, ela tem esse poder de buscar forçar o exercício da jurisdição por parte de um terceiro, que é o Estado. E o Estado, por sua vez, baseado no princípio da inafastabilidade, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, não poderá deixar de apreciar nenhuma lesão ou a qualquer ameaça a direito de quem quer que seja, né? Está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, veja que o artigo 203 da Lei 13.105 de 2015 traz aí a sentença, né? Traz aí a decisão interlocutória, traz aí o despacho judicial. Logicamente que o processo começa, no caso que nós estamos tratando hoje, através da petição inicial, recebimento da petição inicial, lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, né? Toda ação ela tem três elementos básicos. Quais são os elementos? Primeiro, tem que ter as partes, né? Tem que ter os interesses resistidos. Então, tem que ter o autor, tem que ter o réu, né? E aí muda de nome dependendo da ação, né? Tem o segundo elemento, que é a causa de fato, a causa de direito. Na verdade, a causa de fato é aquele fato enquadrado no direito
para que ele tenha, ocorra a legitimidade e o interesse para que ocorra esse devido processo legal, para que exista esse devido processo legal lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, logicamente que deve estar esse fato violado ou ameaçado de violação, deve estar enquadrado na lei. Então, veja que dentro do que prevê o princípio da legalidade, lá do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, está estabelecendo exatamente isso, né? Se existe uma lei que proíbe determinado ato ou permite determinado ato e isso não acontece, aí esse fato estará enquadrado aí na lei e nós teremos a causa de fato e a causa de direito, que nada mais é do que aquilo que vai ser discutido no devido processo legal, o chamado mérito, né? O chamado mérito. E o terceiro elemento da ação é exatamente o objeto que pode ser imediato ou pode ser imediato, ou o contrário, né? Pode ser imediato ou pode ser imediato. Então, nós temos aí dois tipos de pedidos, dois tipos de objetos, que são os pedidos imediato e o pedido mediato, né? Então, 3 elementos da ação, o primeiro, as partes, o segundo elemento é a causa de pedir, é o mérito, né? E o terceiro elemento, exatamente o objeto, ou os objetos, uma vez que pode ser imediato ou imediato. E assim também a sentença, né? Então, o processo vai ser recebido, essa petição será recebida, né? Será distribuída nos termos do artigo 284 da Lei 13.105 de 2015, aí o juiz vai citar a parte que está sendo acusada, como prevê o artigo 238 e seguintes da própria Lei 13.105 de 2015, se houver opção por parte do autor pela audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso 7º da Lei 13.105 de 2015, o juiz marcará essa audiência de conciliação. Se não houver essa audiência de conciliação ou houver audiência e não houver acordo, o juiz vai abrir o prazo de 15 dias úteis para que a parte contrária que está sendo acusada poderá, então, apresentar sua resposta, né? Que poderá ser uma contestação do artigo 335 ou uma reconvenção do artigo 342, ou resolver aí pela revelia do artigo 344, ambos da Lei 13.105 de 2015. Então, vejam que aí vem essa fase postulatória, aí vem a fase decisória, aonde acontecerá, por exemplo, a audiência, né? O saneamento do artigo 357, a audiência do artigo 358, lá da Lei 13.105 de 2015, e vai acabar na sentença, né? A sentença lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015. Mas é bom que antes dessa sentença, então é bom que se frise isso, antes dessa sentença do artigo 489, o juiz poderá encerrar esse processo antecipadamente, conforme prevê o artigo 485, por exemplo, quando essa sentença for terminativa, né? O que é uma sentença terminativa? É aquela sentença em que o juiz nem analisa o mérito, ele nem entra na causa de fato ou a causa de pedir, ele nem analisa o mérito, né? E também tem aquela situação em que ele analisa o mérito, mas acaba antes. Na verdade, não há uma análise do mérito. Ela acaba antes e ela resolve, logicamente, o conflito analisando superficialmente o mérito, conforme prevê o artigo 487 do Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015, né? Situações que podem acontecer, por exemplo, lá do artigo 487, inciso 2º,